Jesus teve irmãos ou não? Maria teve outros filhos ou não? Quem escreveu os 4 evangelhos? A tradição diz que foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas em nenhuma parte dos evangelhos, por exemplo, se pegar o evangelho de Mateus, vai dizer que foi Mateus que escreveu os evangelhos, né? Em nenhum momento diz que Mateus escreveu os evangelhos. Em nenhuma parte diz que Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos. Isso aqui, o nome dos evangelhos foi a Igreja Católica que colocou na Bíblia. Mas isso é uma tradição patrística, né? Os pais da igreja que atribuem os evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João. E a Igreja Católica, né? Por isso está ali. Se eu perguntar para um protestante quem escreveu o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o protestante vai dizer, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu vou dizer, mostra para mim nos evangelhos a assinatura de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eusébio de Cesareia, citando Papias, atribui os evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, é uma tradição patrística, né? O protestante, ele crê que foram Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram os 4 evangelhos. Mas isso é uma tradição. A Bíblia não diz quem escreveu os 4 evangelhos. É uma tradição patrística. O protestante crê que os 4 evangelhos foram escritos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando Eusébio de Cesareia, né, e os pais da igreja dizem que os irmãos de Jesus era filho de José do primeiro casamento, os protestantes não vão aceitar. Eles aceitam aquilo que lhes convém, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram, né? Aquilo que outros protestantes disseram para ele, ou que o pastor deles disseram, né? Por exemplo, no original grego, ora, os parentes de Jesus, provavelmente os irmãos, ora chamado de parente, ora de amigos, né? Nem o grego dá uma certeza, né? No Novo Testamento grego também vai dizer que Jesus morreu, foi pregado num estauros, né? Poste, pau, árvore, né? Xilon, poste, Staurus, né? Só que, com certeza, Jerônimo, por tradição católica, né? Colocou ali a palavra cruz, né? E na Bíblia protestante afirma que Jesus morreu numa cruz romana, né? Mas no grego original é Staurus, poste, né? Mas o protestante crê que Jesus morreu numa cruz. Isso é uma tradição católica, patrística, né? Possivelmente influência da Vulgata, né? Cruz, uma palavra latina. E também é a Epístola de Barnabé, outro texto, outro livro apócrifo, né? Que vai dizer que Jesus morreu numa cruz em forma de T, tal, né? Daí veio tal, né? São os apócrifos, né? Como de Enoque e de Jubileus, também vai dizer, vai ensinar a crença dos anjos caídos, né? Porque tanto católico como protestante crê que demônios são anjos caídos, anjos rebeldes, mas a Bíblia em nenhum momento diz que demônios são anjos caídos, né? A palavra, em nenhum momento não vemos a atuação de demônios nas Escrituras. Temos ali os espíritos imundos que Jesus expulsava, mas
mitologia ou crença judaica, e não necessariamente anjos rebeldes, porque os judeus não crêem em demônios do conceito cristão. Então, nossa fé, principalmente católica e do protestante, é mais apócrifa do que bíblica, né? Aqui no Novo Testamento, escrito originalmente em grego, no Tiago, o justo, José, Simão e Judas como Adelphos. Adelphoi de Jesus. Delphos é a palavra grega para útero, e por isso Adelphos significaria literalmente os mesmos do outro. Nesse contexto, porém, há muito controvérsia sobre esta interpretação. Mas no grego, principalmente no grego clássico e em alguns léxicos, dicionários grego, como o do Bailey, dicionário grego-francês, traz o termo histeros, de útero, né? Que significa literalmente parente de útero, né? De histéricos, útero, uterino, né? O que seria parente uterino? Irmãos, né? Porque Adelphos significa tanto irmão por parte de mãe ou por parte de pai, como primo, sobrinho ou parente próximo. Na Septuaginta, Abraão chama seu sobrinho Ló de irmão Adelphos, né? E Tiago, o menor, lá no começo dos evangelhos, é filho de Alfeu, filho de Maria de Cleófas. Cleófas é transliteração de Alfeu. Aqui, porém, Eusébio de Cesareia e Epifânio de Salamina, importante teólogo do cristianismo primitivo, aderiram à doutrina da perpétua virgindade de Maria e, portanto, não aceitava que Maria pudesse ter tido outros filhos além de Jesus. Eusébio Epifânio de Salamina defendia que este era o filho de José de um casamento anterior. Você vê que Eusébio ele defende a virgindade perpétua de Maria, né? Que Maria não teve outros filhos. O mesmo Eusébio, citando Papias, né, vai atribuir os evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê que o protestante ele crê nessa doutrina, né, que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas com certeza, quando Eusébio vai defender a virgindade perpétua de Maria e que os irmãos de Jesus não era filho de Maria, o protestante não vai aceitar, viu? Que eles aceitam o que lhes convém, né? O que o pastor deles ensinou, o que eles ouviram e aprenderam de outros protestantes. Orígenes também escreveu, de acordo com o Evangelho de Pedro, os irmãos de Jesus eram filhos de José, com a esposa com quem ele se casou antes de Maria. A apócrifa História de José o Carpinteiro, escrito no século V, em moldura como uma biografia de José ditada por Jesus. Descreve como José teve, com sua primeira esposa, 4 filhos e duas filhas. Os nomes de seus filhos eram Judas, Justo, Tiago e Simão, e os nomes das 2 filhas eram Ásia e Lídia. Anos depois da morte de sua primeira esposa, ele levou Maria. Portanto, os irmãos de Jesus seriam os filhos de José com sua primeira esposa. Esse é o proto-evangelho de Tiago, afirma explicitamente que José era viúvo e tinha filhos na época em que Maria foi confiada aos seus cuidados. Então, esse negócio de Adelphos, que para os católicos era o primo de Jesus e para os protestantes irmão de Jesus, é uma interpretação. Como Isaías 14, na Idade Média, os teólogos católicos ou pais da igreja, provavelmente São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, ele viu em Isaías 14 a queda de Satanás ou de Lúcifer. E os protestantes acreditam nessa crença, nessa interpretação, né, de Isaías 14. Só que é uma interpretação católica da Idade Média, né? E eles aceitam, os protestantes. Apesar que muitos protestantes reconhecem isso, que é uma interpretação teológica na Idade Média, né? Eles até aceitam dogmas católicos, interpretações de teólogos católicos, mas aquilo que lhes convém, né? Como eu disse,
que a queda dos anjos é apócrifo, né? Apócrifo, né? Como a questão de Jesus ter morrido numa cruz. É tanto uma tradução católica, interpretação católica e um argumento apócrifo. A Enciclopédia Católica, citando os textos contidos nos escritos apócrifos, escreve que a Enciclopédia Católica, citando os textos contidos nos escritos apócrifos, escreve que aos 40 anos de idade José casou-se com uma mulher chamada Melca, ou Esca. Por alguns, Salomé, por outro, eles viveram 49 anos juntos e tiveram 6 filhos, 2 filhos e 4 filhos. O mais jovem dos quais era Tiago, o menor, o irmão do Senhor. Um ano após a morte de sua esposa, o sacerdote anunciaram através da Judéia que desejava encontrar na tribo de Judá um homem respeitável para desposar Maria, então com 12 a 14 anos de idade. José, na época, com 90 anos, subiu a Jerusalém, entrou os candidatos, um milagre manifestou a escolha que Deus fez de José e 2 anos depois ocorreu a anunciação. Jerônimo, outro importante teólogo da mesma época, argumentava que os adelfos era filho de uma irmã de Maria, também chamada Maria. Essa outra Maria seria Maria de Cleófas, né? Cleófas é a transliteração de Alfeu. Tiago, o menor, chamado irmão de Jesus, é filho de Alfeu, está ali no início dos evangelhos. Portanto, os adelfos de Jesus seriam primos de Jesus. Uma proposta moderna afirma que esses homens eram filhos de Cleófas, irmão de José, de acordo com Egesipo e Maria de Cleófas, não necessariamente a irmã de Maria, mãe de Jesus. Você vê que Jerônimo, ele também vai afirmar que adelfos eram primos de Jesus. Com certeza, provavelmente, o próprio Jerônimo, que na tradução do latim, da Vulgata, quando ali no grego estava stauros, né, poste ou árvore, né, ele colocou a palavra cruz, né, do latim. Então, você pode ver que nas igrejas protestantes, como católica, tem o símbolo da cruz, né? O protestante crê que Jesus morreu numa cruz romana, sendo que isso é influência, com certeza, de Jerônimo, né? Porque a palavra cruz vem do latim, né? Dos romanos, do latim. Você vê que se o protestante lê ou um católico dizer que Jerônimo afirma que os irmãos de Jesus adelfos eram primos de Jesus, eles não vão aceitar. Mas eles vão aceitar que Jesus morreu numa cruz. Sendo que no grego é stauros, poste. Mas eles não vão seguir a Bíblia ao pé da letra, porque eles aceitam essa tradição, esse dogma católico, né? Para você ver como são os protestantes, né? Eles creem daquilo que lhes convém, né? Aquilo que eles aprenderam do pastor ou que fizeram um curso na igreja deles, aquilo que a igreja deles ensinou, aquilo que eles ouviram ou aprenderam de outros protestantes. Você vê como que é? Então eles vão crer em algumas tradições católicas, algumas doutrinas católicas e vão rejeitar outras, né? Porque eles não aceitam, simplesmente assim, né? Porque não estudaram, porque aprenderam assim, então é assim, né?